Né, de exercitar a fé, né? Foi, e até para mim mesmo que vivi essa experiência. Porque você ouvir a experiência de alguém, né? A gente é ser humano, a gente é falho, é diferente, mas quando você vive, entendeu? E não tem resposta, porque muitas coisas a gente não entende, né? A gente não entende o trabalhar de Deus. A gente começa a avaliar a vida da gente. Quantas vezes a gente mais pediu do que a gente agradeceu, né? Eu lembro que eu sentia muita fome quando eu estava acordada, né? Muita sede. E eu falava, quando eu voltei a falar, né? Porque a voz volta depois, mas bem fraca. Eu falava assim para uma enfermeira: o dia que eu chegar na minha casa, eu só quero água na minha geladeira, não quero mais nada, só água, só água. E às vezes a gente tem isso todo dia e a gente não agradece. E quem nos dá isso é Deus. Verdade. Que Ele criou todas essas coisas. E às vezes o mínimo a gente não agradece. Exatamente. E a gente olha para nós como somos falhos. Exatamente. Esses dias até eu falei: meu Deus, se a gente começar a avaliar o tanto que a gente pede e o tanto que a gente agradece, é muito pouco. Exatamente. Sabe? Porque a gente reclama às vezes do sol, reclama da chuva demais, né? Mas Deus, Ele sabe exatamente o porquê de cada estação, o porquê de cada coisa, né? A minha experiência de vida, talvez eu ainda não entenda totalmente, porque como eu falei, tem coisas que eu ainda não consigo entender. Sim. Mas Ele sabe o porquê, isso que me tranquiliza, sabe? Porque o meu testemunho, às vezes no meu trabalho, em qualquer lugar que eu tô, eu conto ele. E quando eu saí, eu lembro que a primeira consulta que eu tive, eles me deram a oportunidade de tirar a cicatriz, né? Da traqueostomia. Sim. E eu falei pra eles que eu não quero que tire, não é uma coisa que não tá me incomodando. E é dali que vai sair o meu testemunho. É o meu testemunho, sabe? São as marcas. São as marcas. Sem elas, eu não posso esquecer. E, claro, é uma coisa que jamais eu vou esquecer, não tem nem como, né? Mas é a minha história que outras pessoas vão olhar e vão perguntar o que aconteceu. E através dessa pergunta você consegue testificar o que Deus fez. Exatamente. Como já teve pessoas que passou como criança depois da minha história, passou exatamente pelo mesmo que eu passei, né? Não chegou a tanto, mas passou. E eu falava: apenas tenha fé. Tem uma moça, né, que eu falava pra ela: tenha fé. Pra Deus nada é impossível. Eu sou impossível, eu falei pra ela. E hoje ver a menininha dela bem, com saúde, com vida. Acho que, não sei se você soube aquela história de Guarapuava lá, da menininha na virada do ano que foi atropelada, que eles tiveram que fazer cirurgia até na cabeça dela. Foi uma história assim que... Mas eu, com fé, eu falei pra ela, eu falei: Deus vai fazer o impossível. Glória Entendeu? a Deus. E... Porque você viveu o impossível, então você tem autoridade para falar sobre isso para as pessoas. E falar o quanto Deus é maravilhoso, o quanto a gente é amado, e a gente não tem noção, tá? A gente não imagina. Hoje uma coisa que eu não consigo entender é que teve um momento lá dentro que eu não sei se alguém falou pra mim ou se eu ouvi alguém falando pra mim, mas teve um episódio que eu escutei uma voz falando comigo. E a frase que nunca mais saiu da minha cabeça é: você é filha e você é amada. E aquilo me trouxe paz. Então eu entreguei tudo na mão dele e confiei que o que ele fizesse, estaria bem feito. Você compartilhou conosco que você tem os laudos, né? Tenho. E por sinal É uma pilha. É uma pilha, viu? De laudos, né, ali. Porque pela medicina até eles reconhecem que você é um milagre. Eu sou um milagre. Teve um médico que ele falou pra mim que ele estudava desde a juventude dele medicina. E a minha história não tinha explicação, porque pessoas morreram por bem menos do que isso. E eu vi muitas pessoas morrer, entendeu? Eu ouvia muitas pessoas entrando em óbito, e aquilo, ao mesmo tempo, causava um desespero de você pensar: por que eu, então, tô aqui ainda, Deus? Sabe? Eu via pessoas, às vezes, que já estavam sentadas, já estavam conversando, estavam muito melhor do que eu. E aí vinha a pergunta: por que eu? Entendeu? Por que não o outro? Por que eu? Você tem uma missão maravilhosa e linda ainda para fazer. Amém. E me diz uma coisa, quando você sai do hospital, né? Você compartilhou ali que ao acordar, aí você teve um tempo ainda de reabilitação.
Mas você sai do hospital sem andar, Sem sem andar. movimento. Eu saí de uma cadeira de roda, né? Até para comer, eu lembro que quando eu cheguei em casa, a minha mãe teve que me dar comida na boca, né? Porque eu não tinha força nem. E eu dependia de cadeira de roda para tomar banho, dependia para estar ali nos ambientes da casa ou ficar no sofá deitada. E eu lembro que na UTI eles tentavam fazer fisioterapia comigo para mim voltar a andar e não tinha sucesso. E eles tentavam e o médico um dia falou para mim: eu não vou te liberar até você voltar a andar. E eu falei pra ele, eu não vou voltar a andar aqui, eu vou voltar a andar na minha casa. E assim foi. Teve um dia que meu esposo estava lavando louça e eu estava deitada. E eu levantei da cama, né, andando devagarinho. E eu cheguei até uma muretinha que tinha na minha sala, que separava a cozinha da sala. E ele estava lavando a louça e quando ele me viu, ele ficou em choque. E ele falou, como é que você veio parar aqui? Eu falei, andando. E aí, no momento quando eu olhei, assim, eu tava assim, tremendo, sabe? Aí que eu me lembrei que eu não andava. E aí, nisso, eu tava tocando um louvor na televisão, que ele colocava, porque eu gostava muito de ficar escutando louvor, mesmo deitada. E aí, deu um vento forte, e tinha papel ali no murinho, começou a cair tudo. Foi uma coisa de Deus. Como se fosse um sinal do Senhor. Sinal de Deus. De mais um milagre. Mais um milagre. E cada dia após dia, a minha vida, ela tem sido um milagre. Porque, às vezes, Fran, vem os pensamentos, né? Sim. Eu recebi alta, mas será que não é a melhora da morte? Que eu já ouvi falar muito, Sim. Né? Que a pessoa melhora, depois de um mês falece. Como teve uma história de uma senhora que também passou pela quase a mesma coisa. E depois de um mês ela faleceu, né? E quando eu fiquei sabendo, eu entrei em choque. Eu falei, será que vai acontecer o mesmo comigo? Na mesma hora, você vê como a gente se sabota. Eu pensei, não. Mas Deus não faz a obra pela metade. Exatamente. Entendeu? Então eu vivo todo dia como um dia de milagre. As minhas consultas, eu lembro de uma que eu fui, que a enfermeira olhou pra mim e falou assim, como que você não entrou em depressão? Me explica. Você veio aqui para fazer curativo, alegre, feliz. Sabe quantas pessoas passam por aqui com depressão sérias? Eu falei para ela, eu não tenho motivo para ser triste. Eu não preciso bloquear o que aconteceu para mim ser feliz. Eu gosto de relembrar porque foi Deus que me tirou de lá. E olhando para isso, não tem como ser triste. Eu tenho que estar feliz, entendeu? Com a oportunidade que eu tenho de estar viva. E eu vou perder essa oportunidade com tristeza, com remorso, com... Não tenho tempo para isso. É muito forte você falar da água, porque eu lembro que você compartilhou nas suas redes sociais sobre o valor do copo, de um copo de água. Né? Meu Deus, quando você tá ali, a fome até não é tanto, mas a sede, ela é uma coisa que não tem explicação. E às vezes a gente não dá valor a isso, né? E Deus ensina através disso pra mim que às vezes é no detalhe que você deixa passar em branco, mas ele tá ali, até naquele detalhe. Como ele esteve comigo, eu acredito, isso foi em 2024, a gente já tá em 2026, que até hoje eu olho a vida de uma outra forma, entendeu? Eu vejo Deus em tudo, porque às vezes no meu trabalho ou em algum lugar eu vejo a pessoa reclamando de alguma coisa e eu sempre falo, gente, a gente não tem problema aqui na Terra. A gente não tem, é dívida, uma hora você paga, né? Exatamente. Não sei, isso você consegue. Agora, a tua saúde, quando você tá lá no leito de UTI pra morrer, e a única esperança que você tem é Deus, porque ninguém pode te tirar dali, ali você aprende que nada é pior do que isso, entendeu? Não tem dinheiro, não tem status, não tem dinheiro, nada. Não tem dinheiro. Tinha pessoas que falavam pro meu esposo, vamos transferir ela para um hospital particular. Não adianta, entendeu? Era para ser ali e tinha que ser ali. Depois que você sai do hospital, quanto tempo você levou para voltar a andar? Você lembra? Eu lembro que foi alguns dias. Demorou uns dias ainda. E foi no inesperado. Foi inesperado de Deus, porque nesse dia exato eu estava deitada, né? E eu esqueci que eu não andava, sabe? É uma coisa que até hoje eu não consigo entender. Sabe? Como é que uma pessoa esquece que ela não anda? Entendeu? Foi como se eu tivesse
recebido uma anestesia, tivesse apagado aquele espaço de tempo e eu me levantei e andei. Se reprogramado. Exatamente, bem isso. Então, eu digo, até me fizeram acompanhamento com psicóloga, né? Porque foi, como eles mesmos falam no hospital, foi uma história, assim, impossível, né? Sim. E aos olhos dos homens, tinha que ter ficado uma sequela, tinha que eu ter entrado numa depressão, sabe? Eu teria que estar de alguma forma, mas eu não apresentava, entendeu? A psicóloga, ela tentava, ela conversava, ela perguntava 1000 coisas e ela mesmo não conseguiu tirar essa tristeza que eu deveria, aos olhos deles, estar sentindo. Tá sentindo. Entendeu? Até que ela abandonou. Com Jesus não tem tristeza não. Depois de um milagre desse, não né? Tem, não tem. E hoje em dia, né? Já passei por diversas situações que eu acho que Deus me testou para ver se eu ia reclamar ou não, né? Teve uma vez que a gente tava vindo de Blumenau com meu esposo e bem lá no escuro o carro parou e não ia e não voltava e nada. E quando meu esposo foi reclamar, eu falei assim, amor, não reclama. É só um carro. Talvez Deus já tá livrando a gente de um acidente lá na frente, a gente não entende. Você sabia quando eu fui para a UTI tudo que a gente ia viver? Eu não sabia. Então só agradece, não reclama. Então a gente vai vivendo essas experiências, porque não é você sair de uma UTI, sair do milagre, e vai ser tudo perfeito. Não, você vai passar ainda por situações que Deus vai testar se realmente a tua fé está estabelecida. Porque aí a gente voltou pro mundo físico. Pro mundo físico. Que não é aquele que você tinha experiência na... Exatamente. E pra mim foi um pouco difícil esse mundo físico, viu? Porque nem todo mundo acredita. Exatamente. Até que passe pela mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Então, tem pessoas que você tá contando a tua história, o teu milagre, e elas querem sempre ter resposta, sabe, que não tem lógica. Porque eu sei o que eu vivi, entendeu? Uhum. As pessoas oraram por mim, mas eu vivi na pele, entendeu? Sim. E então, e lá dentro mesmo, eu às vezes não tinha noção que eu tava escutando alguma coisa, mesmo acordada, porque eles me davam medicamento para dormir, eu não dormia, né? E eu escutava, às vezes um enfermeiro ou outro falar assim, não, ela vai ficar mais um mês aqui dentro. Na situação dela, ela não... Teve um que eu dei risada, que o enfermeiro falou para mim assim, não, ela vai ficar ainda mais uns 30, 40 dias, ela fica aqui. E eu abri o olho e falei pra ele, que Deus já tava falando um pouquinho melhor, né? Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Uau! Não vou ficar aqui não, você não é meu médico, eu falei pra ele. E aí eu lembro hoje que o dia que o médico veio me liberar pra ir pro quarto, né? Que a gente fica indo um período no quarto. Ele veio assim por trás do médico olhar, né? Porque ele ficou pasmo. Poxa, eu falei 30, 40 dias, a mulher já vai sair daqui. Aí eu olhei pra ele e fiz bem assim, ó. Você não conhecia o Deus que eu sirvo. Exatamente, entendeu? Então, e é tudo por Deus. Deus é maravilhoso. Se as pessoas pudessem ter a noção que não é só você falar. Exatamente. É no dia a dia, entendeu? Porque às vezes as pessoas podem estar todo dia dentro da igreja e não viver Deus. E não viver Deus, entendeu? Então, é você contar o teu testemunho. É você ter uma palavra amiga para outra pessoa através disso, entendeu? Falar, não, você tá com um problema, mas o teu problema não é nada. Não é nada. Entrega para Deus que ele pode... Porque para ele isso aqui é o mínimo. É o mínimo. Entendeu? É o mínimo. E hoje, como é que a Carol tá hoje? Hoje eu tô trabalhando, né? Graças a Deus. Eu voltei à minha rotina de mãe, dona de casa... Né? Eu lembro que eu sofri um pouquinho para voltar a mover o braço, né? Eu voltei a andar, mas eu tinha dificuldade nesse braço. E o Bernardo, você pode oferecer o que for para ele. A palavra do Bernardo é: eu amo o arroz com feijão da minha mãe. Então, foi uma das terapias que eu falo que me fez voltar a mover o braço também. Que o Bernardo, ele é um menino de 8, 9 anos, que o Bernardo lê a Bíblia. Sabe, esses dias a gente foi fazer uma mudança e ele falando pro motorista sobre a Bíblia. Eu olhei pra ele e falei, como é que tu sabe isso? Aí ele falou, mãe, eu queria ler um livro, achei uma Bíblia lá em casa e comecei a ler. E ele realmente, ele lê, ele é muito inteligente, sabe? Então o Bernardo vivia falando, ai pai, eu tô cansado de comer tua comida, eu queria comer a comida da mãe.
E eu chorava, Fran, eu chorava e pensava, meu Deus. Teve um dia que eu falei, Jefferson, faz a comida, eu vou falar pra ele que fui eu que fiz. Aí na mesma hora eu falei, não, mas eu vou tentar. E eu com esse braço assim, né, que ele não movia, eu pegava as coisas, só pedia pra ele descascar e ia fazendo, e assim eu voltei a lavar uma louça. O primeiro dia que eu lavei uma louça, gente, eu chorei, eu esmoreci, de tanto que eu chorei, sabe, porque eu odiava lavar louça. E eu acredito que depois de agora, muitas mulheres que estão nos vendo vai passar a agradecer por uma louça. Antes eu odiava, gente do céu, era pavor. E aquele dia eu lavando assim do meu jeitinho, meio travado ainda, e eu falava, meu Deus, até por isso eu tô chorando. O primeiro banho que eu tomei sozinha, sem cadeira de roda, sem meu esposo, aquela água quente caía e eu chorava. Eu esmorecia de tanto chorar dentro do banheiro. E meu esposo vinha, tá tudo bem, e eu, tá tudo ótimo, deixa eu no meu momento aqui, sabe? Então não tem como você não agradecer, sabe? Imagina você agradecer por poder tomar um banho sozinho. Então é coisa de Deus mesmo. Com tudo isso que você viveu nesses 57 dias de UTI, toda essa experiência, esses milagres que o Senhor fez através, né, dessa dor que te fez superar tudo isso através da fé. Conta para nós, relata para nós, que você já contou várias vezes aqui, mas o momento que mais você sentiu a presença de Deus com você. O momento que eu mais senti foi também nesse momento que eu ouvi essa voz falar comigo. Você é amada, você é filha. E eu sentia Deus, na verdade, a todo instante. Eu sentia que tinha alguém comigo lá, que eu não estava sozinha. Entendeu? É como se fosse um calor humano sem ter um humano. Tá entendendo? É uma coisa que não tem explicação. Sabe? E tem a própria enfermeiras, algumas que tem uma que chamava Gabriela, o nome da minha filha. E sabe que foi mais assim, que um psicólogo se chamava Jefferson, a psicóloga se chamava Carol e a enfermeira que mais cuidava de mim se chamava Gabriela, que é o nome da minha filha. Então, eu entendo que Deus cuidou até nos detalhes, sabe? No momento que eu mais precisei, Ele não colocou incrédulos do meu lado. Glória a Deus. Entendeu? Ele colocou pessoas que realmente acompanharam, né? E lembrando, eu tive 4 paradas cardíacas. A última, ela durou quase 20 minutos. Meu Deus. Entendeu? Eu já estava morta. Meu pâncreas parou. Né, tem no laudo que conta, o rim ele estava parado, e o que me preocupava eu lembro que a pergunta da minha mãe o tempo todo pro médico era, e o pâncreas? E ele só fazia assim. E eu pensava, meu Deus, o que é isso? Porque você não tá entendendo ali, né? E o rim, e era só... Sabe? Então Deus estava comigo a todo instante. Acho que desde o momento que eu entrei dentro daquela UTI, antes ele já estava. Que eu senti o cuidado dele em tudo. Sabe? Em tudo. A Milena, ela chegou a ir até a UTI, mas não deixaram ela entrar porque ela começou a passar mal, né? Ela não conseguiu entrar para me ver lá dentro na situação que eu estava. E hoje ainda ela veio comigo e ela falando, mãe, eu não tinha coragem de entrar lá, mãe. Eu passei mal, eles tiveram que me tirar de lá. Me deu crise de falta de ar, de desespero. E Deus só reforçou a família maravilhosa que eu tenho. Um esposo maravilhoso. Ele parou a vida dele para cuidar de mim, sabe? Das minhas feridas. Porque quando eu fui para casa, eu tinha muitas, né? Eu tive escaras, eu tive vários ferimentos. E ele não deixava que a enfermeira cuidasse, ele queria ele mesmo cuidar. Ele assistia vídeo no YouTube, todo dia ele vinha, ele fazia curativo. Ele, sabe, foi e é maravilhoso até hoje. Glória a Deus por isso, né? A gente reconhecer, né, que Deus nos deu o que é o bem mais precioso, a nossa família. São nesses momentos, né, Carol, que a gente consegue ver, né? Exatamente. Quem são eles, né? E o valor que eles têm na nossa vida. Nossa, e depois eu saí, eu vi tanta gente, eu orei por você, eu falei, meu Deus. E por isso que eu falo, talvez tem pessoas que eu não conheça, que eu nunca vou conhecer, né? Mas que eu sou grata a elas e eu digo que eu sou a resposta da oração delas. Eu vou deixar você